Começa agora, Os Camaradas, um podcast descontraído, com muito entretenimento e uma boa conversa. Vem com a gente! Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um podcast, Os Camaradas. É isso aí, nesse começo aí do ano, segundo mês do ano, né? Fevereiro de 2024. E eu vou chamar aí, para fazer parte da nossa mesa aqui, Marcelo Terce. E aí, Marcelo, tudo certo? Fala pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Espero que vocês gostem aí. Um podcast aí muito interessante, vai ser top aí, né, Tadeu Soares? Meu camarada, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Corremos aí mais um podcast aqui dos camaradas, para essa bagunça bem organizada. É isso aí, hoje um podcast muito legal aí. Toca a ficha aí, Flávio Luiz de Bento Alegre. Bento Alegre é bom, vai ver. Pois é, gurizada, estamos aí de novo, né? E hoje nós estamos com um convidado especial aqui, né? Como a gente sempre traz alguns convidados. E o convidado que está aqui já até fez parte do nosso podcast. Teve um podcast bem legal aí, acho que faz uns 2 anos, que a gente falou sobre viagem e tal, né? E agora ele escreveu um livro. E ele vai falar um pouquinho do livro. Então a gente convidou ele novamente para falar um pouquinho dessa obra, né? Do que ele publicou e como se faz para adquirir o livro dele. O livro dele é muito legal. Recomendo a vocês aí. Então, vou chamar aqui para nossa mesa Gilberto Henrique Burman. Fala aí, Gilberto. Boa noite, boa tarde, bom dia. Começando ao contrário. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que os camaradas da Acessibilidade Apple estão me dando de novo para participar. Outra vez foi muito bacana. E hoje, então, para falar do livro que eu escrevi, o que é uma divulgação, e eu só posso agradecer. É isso aí, Gilberto. Que legal, né? Que bom que tu pode fazer esse podcast com a gente, né? A gente falou muito bem do teu podcast, que a gente disse que foi vamos dizer assim, não dá pra puxar a brasa passada, mas foi um dos melhores podcasts que a gente fez aqui, né? Quem não viu o podcast, entra aqui no nosso site, www.acessibilidadeapple.com.br. Tem um menuzinho lá para expandir, tem podcasts, e vai estar todos os podcasts que foi colocado aqui, né? E um deles aí é o do Gilberto Henrique, falando sobre viagens e tal, né? Contando algumas coisas. E a gente até vai repetir algumas coisas aqui, porque tem que dar, né, a sequência do que está acontecendo, né? Então, vou aproveitar e fazer aquela pergunta de praxe, né, Gilberto? Qual é o teu problema de visão? Quanto tu tem de visão hoje? Cego total? Como é que perdeu a visão? Conta um pouquinho para nós aí da tua história, só para um resuminho rápido aí, para a gente entender, né? E como é que foi, né, o teu aprendizado aí. Sim, eu tenho atrofia dos nervos ópticos, é de nascença já, e a gente nunca soube exatamente o que aconteceu, porque eu nasci em 1968, nasci numa cidade da região metropolitana de Porto Alegre chamada Campo Bom, e eram outros tempos, uma medicina muito, muito assim, precária, e o que aconteceu foi que a minha mãe teve vários problemas durante a gravidez, uma gestação difícil, e o médico que atendeu a minha mãe deu para ela tomar alguns remédios, e não se sabe se foi essa a causa ou não, mas o fato é que eu nasci com atrofia dos 2 nervos ópticos, e eu sou cego total, eu só enxergo vultos, assim, luzes, mas nenhuma visão útil. Se fosse colocar em percentual, olha, não sei, 0,5% talvez, ou até menos. Legal, Gilberto, muito obrigado aí por participar com a gente aqui. Que nem o Flávio falou, né? Foi um podcast extremamente interessante e muito elogiado, né? Gilberto, conta um pouquinho sobre você, né? Você já falou, você é de 68, né? Então deve estar fazendo 56 ou vai fazer. E diz pra gente aí, você é casado, onde você mora hoje, puder falar um pouquinho da sua formação, para depois a gente entrar aí nas suas viagens e também no seu livro.
Eu sou casado com Regina desde 2021. Eu conheci a Regina em 2018 por intermédio de uma amiga em comum que nós temos. E depois que eu conheci a Regina, eu mudei assim várias coisas. Eu me tornei uma pessoa melhor. Ela é um presente que a vida me deu. E agora eu não sei se eu vou voltar a fazer viagens internacionais sozinho ou não, porque hoje eu imagino viagens com a Regina. Eu nasci em 18 de abril de 1968, em Campo Bom, né, uma cidade lá a uns 60 quilômetros de Porto Alegre. E quando eu tinha 7 anos, a minha mãe tentou me matricular na escola municipal, em mais de uma, e as escolas não me aceitaram, não disseram que não tinham estrutura para me ensinar. E o resultado disso é que eu comecei os estudos atrasados, com bastante atraso, já com 14 anos de idade. Mas antes disso, antes de começar a estudar de fato, a minha mãe e uma vizinha fizeram letras de cartolina, fizeram um desenho das letras em cartolina. Então, extraoficialmente, eu me alfabetizei, eu sabia juntar as palavras, eu sabia como se escrevia, eu só não conseguia escrever porque eu ainda não sabia braille e não enxergava o suficiente para escrever em tinta. Aí eu fui para o Instituto Santa Luzia, que naquele tempo era um internato aqui em Porto Alegre para cegos, e lá eu fiquei lá 4 anos, fiz até a 4ª série, e depois disso eu fiz supletivo na época de 1º grau, ensino fundamental hoje, né? Mais tarde eu fiz outro supletivo aí para o ensino médio, 2º grau, e depois disso eu me formei em letras na Unicinos, que é uma universidade aqui de São Leopoldo, também na região metropolitana de Porto Alegre. E em 1994 eu me mudei para Porto Alegre, porque no ano anterior eu passei no concurso da Justiça Federal, onde eu trabalho até hoje. Aliás, depois de 3 anos que você nasceu, teve um evento muito importante, né? Foi o meu aniversário, né? Porque nós somos pois é. companheiros de aniversário. Arianos, né? Somos colegas de aniversário. E assim, já que a gente está falando de livros, vejam, assim, a minha história tem tudo a ver com livros, porque primeiro que 18 de abril é o dia do livro infantil no Brasil, porque era o aniversário de Monteiro Lobato. E segundo, que o meu sobrenome, Buchmann, ele significa algo como livreiro, mas assim, literalmente seria homem do livro, em alemão. Buch, livro, Mann, homem. E fiz letras, faculdade de letras, então a minha vida sempre foi ligada aos livros. Eu sou um leitor compulsivo, eu leio muito, muito, muito. Eu não consigo imaginar a minha vida sem livros. E na justiça, hoje, do seu trabalho, você atua em que área? Na área operacional, na área administrativa, nós temos lá várias divisões, então a minha lá, que eu participo é divisão de apoio operacional, e a gente trabalha com reformas, porque a Justiça Federal tem mais de 30 prédios em todo o estado, então esses prédios eles precisam de reformas, eles precisam de manutenções, e o próprio prédio lá da sede também, e tem mais o controle do pessoal terceirizado, e eu faço essas coisas todas, participo disso tudo, e devido à minha formação em letras, eu redijo muito, eu escrevo muitas coisas, ofícios, contratos, às vezes reviso texto pro pessoal lá também. Bacana, Gilberto, muito legal. E, Gilberto, bom, como você já falou da sua deficiência, falou um pouco da sua vida aí, das formações, agora vamos entrar nas viagens, né? E para viajar assim, como você já citou no podcast anterior, você viajou sozinho e precisa ter um conhecimento de idiomas, né? Então, a gente já foi citado aqui que você tem muita facilidade com idiomas. Eu gostaria que você citasse os idiomas que você fala e os países que você visitou que fazem parte da história do livro que você resolveu escrever para mostrar para a galera aí que é possível. Beleza, eu começo com idiomas. O estudo de idiomas começou por puro acaso, assim, porque eu sempre gostei muito de Braille, gosto até hoje. Até hoje eu leio Braille praticamente todos os dias. E eu queria, na época, assim como hoje ainda mais, piorou a situação,
a gente quase não tinha livros em braille aqui, quase não tinha material em braille, então eu resolvi estudar inglês, porque eu queria conseguir material de fora do Brasil para eu ler. Essa foi a motivação. Aí eu fiz um curso de inglês primeiro na Escola Hadley, que eu acho que não existe mais aqui no Brasil. Eles tinham aulas de inglês e de alemão. Então eu comecei a fazer o curso de inglês e eu tive uma facilidade muito maior do que eu imaginava. Aí eu terminei o curso de inglês da Escola Hadley, e a Escola Hadley também tinha o curso de alemão. A gente falava dialeto alemão em casa desde criança, então eu já tinha uma familiaridade com o alemão, mas não com o alemão clássico, Hochdeutsch, como a gente chama. E aí depois veio o espanhol, e depois francês, e italiano, e russo. E antes ainda do espanhol, eu também estudei Esperanto, que é um idioma planejado. E o bacana é que, como ele é um idioma planejado, ele é muito simples, muito mais fácil de aprender que os outros, é extremamente eficiente para a gente se comunicar. Então, respondendo objetivamente, eu consigo me comunicar em inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, russo e Esperanto. E eu tenho umas noções muito básicas, mas eu não posso incluir porque eu não consigo falar esses idiomas, mas eu tenho noções de holandês, de sueco e de catalão também, porque o catalão é muito parecido com o espanhol, o sueco é uma língua germânica e o holandês também, e aí eu consigo pelo menos entender esses idiomas. Quanto às viagens, em 2014 eu achei que a minha vida estava monótona, porque era muito ir de casa para o trabalho e vice-versa, eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí, por coincidência, numa dessas revistas em braille que eu recebo, eu li uma reportagem sobre um inglês cego chamado Tony Gillis, que viaja sozinho pelo mundo. E eu achei muito legal isso, assim, isso tocou em mim, pensei, puxa vida, eu acho que é isso que eu quero fazer. Aí procurei na internet o e-mail do Tony, escrevi para ele, me respondeu muito gentilmente, assim, e eu pedi umas dicas para ele falou das experiências dele por e-mail, e me mandou de presente um livro que ele escreveu sobre as viagens que ele fez, um livro em braille, que eu li, aí eu me motivou aí eu comecei a organizar a minha primeira viagem. Para onde foi a primeira viagem? Como é que foi essa experiência assim, da primeira viagem? A primeira viagem foi para Itália e para Alemanha. Por quê? Para a Itália, porque eu queria participar do Congresso de Esperanto dos Cegos. E nós temos uma liga, que é a Liga Internacional de Cegos Esperantistas, são cegos do mundo inteiro, que eles têm um congresso anual, e naquele ano de 2015 era na Europa, e era uma oportunidade de conhecer, de fazer um contato pessoalmente com pessoas com quem eu me comunicava por e-mail, por Skype, já, e aí esse foi meu primeiro destino. E depois a Alemanha, porque eu sou de origem alemã, os meus ascendentes são alemães, e também porque lá eu fui conhecer pessoalmente uma japonesa que se correspondia comigo desde 1989. Quando eu comecei a estudar inglês, o meu professor lá da Escola Hadley, ele me passou os contatos de 3 pessoas para eu treinar inglês, 2 alemãs e uma japonesa. Com as alemãs não durou muito a correspondência, acabou. Com a japonesa continuou sempre, nunca parou. Primeiro a gente começou com cartas em braille, depois nós passamos para fitas cassete, aí depois nós passamos para Skype, WhatsApp, e sempre conversando assim ao longo de todos esses anos. E aí eu quis conhecer, o nome dela é Eriko, e eu quis conhecê-la. E aí eu juntei essas 2 coisas para fazer a minha primeira viagem. E aí eu pensei em umas coisas para me organizar, né? Por exemplo, eu escrevi em braille todos os números de telefone dos hotéis onde eu ia ficar, os endereços dos locais onde eu tinha que ir. Aí eu fiz umas anotações braille, os números dos meus voos, os números das etiquetas lá dos voos, dos bilhetes, né? E coisas assim, informações básicas que eu achava que eu podia precisar. E também nas reservas dos hotéis que eu fiz aqui do Brasil, eu imprimi as reservas e no rodapé, embaixo na folha, em cada uma eu escrevi em braille de qual reserva era, porque se eu precisasse pegar alguma daquelas eu não precisava perguntar para ninguém,
porque naquele tempo não tinha ainda, como hoje, o Be My Eyes, para tirar fotos assim, com facilidade, isso é uma coisa mais recente. Então, se eu não tivesse isso, eu podia ter que mostrar vários papéis e pedir para a pessoa achar o correto. Eu não queria fazer isso. Aí eu escrevi em braille, então, em cada folha. Outra coisa que eu fiz foi... eu levei Rotex para colar em lugares discretos, assim, das portas dos quartos onde ficasse, porque como eu não consigo enxergar os números dos quartos, eu não queria nem por sombra tentar entrar no quarto errado, pagar esse mico. Então eu colocava eles na parte de dentro da maçaneta, assim, muito discretamente, que as pessoas nem enxergavam, mas que eu sabia onde estava. E coisas assim, eu comprei adaptadores de tomada quando precisava, me informei qual tipo de adaptador que cada país tinha, e já comprei aqui para não precisar ficar procurando lá. Essas coisas, assim, algumas adaptações para tornar minha viagem mais fácil. Isso em 2015. 2015. E quando tu chegou lá no aeroporto, bom, tu já falava inglês, né, e alemão, né? Era mais ou menos isso que tu falava naquela época, não era isso? Não, naquela época eu já tinha feito todos esses idiomas, menos o sueco, que eu fiz um pouquinho depois, mas esses todos que eu citei anteriormente eu já tinha estudado em 2015 já. Então foi mais fácil chegar no aeroporto, se comunicar e tal, né? Foi mais... Táxi, naquela época o Uber existia, né? Isso, táxi, exatamente. E quanto a idiomas, na Sérvia, eu tive uma situação em que eu estava num táxi e eu não falava sérvio nem taxista português, e nós não falávamos nenhum idioma, e aí eu fiquei um pouquinho apreensivo, assim. Mas no fim deu tudo certo. Eu consegui dizer para ele o endereço para onde eu queria ir, os números eu sabia, eu consegui pagar, mas assim, dentro do táxi, comunicação zero, silêncio total. E tu não tinha isso anotado em sérvio, nada no papel para poder mostrar para ele também, né? Não tinha. Não tinha porque eu pensei que... Porque o que aconteceu, assim? Eu cheguei num hotel, eu reservei um hotel daqui, e acontece que esse hotel ficava longe da rua. Ele ficava no lugar onde os carros não chegavam, mais de 100 metros, uns 120, 150 metros. Assim. E aí, puxa, a vida só descobri isso depois. Aí, como é que eu ia andar esse pedaço todo de bengala sem falar sérvio e quase ninguém falando inglês? Liguei para a recepção do hotel e falei com o cara, e ele gentilmente conversou comigo, e como o cara era do hotel, ele falava inglês. Aí ele só pediu que quando eu fosse pro hotel, que eu chamasse um táxi, que eu ligasse para ele que ele ia me buscar na entrada lá onde o carro podia parar. Aí eu fiz isso e deu muito certo. Aí no outro dia para ir embora, era uma outra recepcionista, perguntei para ela se ela podia chamar um táxi para mim, disse que podia. Aí chegou um funcionário do hotel para ir junto comigo, e eu comecei a dizer para ele em inglês o que eu queria, e ele não respondia nada, não falava nada. Aí eu perguntei para ele assim, se ele falava inglês, ele falou, não, só sérvio. Porque eu queria que ele explicasse pro taxista onde eu queria ir. E aí, sem chance, eu não consegui nem falar. Aí eu cheguei no táxi e eu disse o nome do hotel, disse o endereço do hotel, perguntei se podia ser, pode ser, eu sabia dizer, era Mojna, pode? E ele falou, dá, sim, e aí nós fomos. E aí quando nós chegamos ao hotel, ele viu lá um funcionário do hotel, chamou ele, esse cara falava inglês e aí ficou tudo certo. Mas então foi um momento que eu enfrentei uma barreira linguística. Gilberto, só para a gente seguir daqui a pouco aí nas suas viagens e entrar especificamente no livro, mas você tem uma outra paixão aí, você escreveu um outro livro aí que não foi de viagens, não é isso? Em 2010 eu publiquei um livro chamado O Céu de Galileu, que é um romance histórico que tem Galileu Galilei como personagem principal. Então, assim, lá no livro tem um manuscrito, que esse manuscrito eu inventei, que ele deu causa ao enredo do meu livro, mas o resto é tudo verdade, assim. Todas as coisas que eu falo lá sobre a vida do Galileu Galilei, a questão do processo que ele enfrentou na Inquisição, todo o ambiente da Itália do século XVII, que eu menciono, e um pouquinho da Inglaterra também, que entra na minha história, é tudo verdade. Então eu diria que o livro é uns 80% verdade e uns 20% ficção. E astronomia é a minha paixão intelectual, mas assim, completamente. O começo da minha atração por astronomia foi muito
diferente e inesperado, assim. Eu me lembro tudo. Eu tinha 9 anos, 1977. Aí uma tia minha, um dia ela pegou uns cadernos da escola que tinha da 5ª série e leu umas coisas para mim no caderno. Começou a ler, assim, coisas de ciências, coisas sobre zoologia. E ela leu um pouquinho sobre astronomia. Naquele tempo eu não sabia braille, não sabia nada, só conhecia as letras de cartolina que eu mencionei antes. Aí comecei a fazer para minha tia um monte de perguntas que não estavam ali no caderno, ela não tinha como responder, mas eu fiquei pensando, pô, minha tia não sabe, mas alguém deve saber. Aí comecei a falar para as pessoas que eu conhecia que eu gostava disso. Aí quando as pessoas encontravam um artigo no jornal, elas vinham às vezes ler para mim. E assim começou o meu interesse por astronomia, que continua até hoje. Em 2006 eu comecei a escrever uma cronologia da história da astronomia. E continuou. Hoje é o meu hobby. Assim, então, no final de cada ano eu divulgo uma versão. Agora, no final do ano passado, eu divulguei bem mais amplamente. Assim, eu mandei por WhatsApp para muitas pessoas. E essa versão de 2023 da minha cronologia, ela está com 719 páginas. E ela vai de 15.000 a.C. até 31 de dezembro de 2023. Então é um trabalho bem completo e com muito cuidado. Eu escrevo, assim, só fontes de pesquisa em que eu confio. E é muito prazer, dá muito trabalho fazer, mas é um prazer. Eu gosto muito, vou continuar. E já estou fazendo aí a versão de 2024 da cronologia. Bacana, Gilberto. Nota-se que você é um cara que lê muito, né? E escreve bastante. Agora, falando especificamente do livro, o que levou você a escrever o livro, né, dessas suas viagens? E qual países que você cita no livro e você acabou de lançar recentemente? A razão foi porque foram experiências tão boas, assim, elas ampliaram os meus horizontes, que eu quis compartilhar com as pessoas. E eu quis dizer para as pessoas que um cego tem condições de viajar sozinho, se ele se organizar e se ele colocar isso como meta. O nome do livro é Como Vejo o Mundo, o subtítulo Viajar Sozinho Sem Enxergar. A editora é Viseu, editora do Paraná. Então ele está à venda no site da Viseu, mas também tem na Amazon, tem no Submarino, na Magazine Luiza, nas Americanas também tem. E nesse livro eu conto 3 viagens. Em 2015 eu fui para a Itália e a Alemanha, então, como eu falei. Em 2016, Suécia. E de novo Itália, mas dessa vez eu fui para cidades do interior, porque em 2015 eu só fiquei em Roma, em São Benedetto, onde foi o congresso, mas em 2016 aí eu fui para Florença, Pisa, Milão e Veneza também. E em 2017, a terceira viagem que eu conto no livro, foi para a Sérvia e para Viena, na Áustria. Essas 3 viagens aí eu conto no livro. E depois aí eu faço umas considerações finais, onde eu tento dizer isso, que as pessoas podem, se elas se organizarem, colocarem isso como meta, viajar sozinhas, mesmo sem enxergar. E é isso, assim, é uma tentativa também de incentivar as pessoas, porque é impressionante como as pessoas têm medo de se perder. Eu percebo isso, e não só cegos. Pessoas que enxergam, elas têm medo de viajar sozinhas porque elas acham que podem se perder. Claro que a gente pode se perder, mas sempre vai encontrar depois o caminho de volta. Então isso não deveria ser um obstáculo a viajar. Então a mensagem que eu deixo, assim, com bastante força, é que dá sim para fazer viagem sozinho, sem enxergar, e dá para aproveitar muita coisa, porque tem muita coisa numa viagem além de olhar paisagens, muitas coisas que a gente pode aproveitar. Eu comprei o livro, né? Não li ainda, porque falta de tempo mesmo, né? No período de carnaval aqui. A versão digital é um preço bem acessível, acho que era R$9 e pouco. E a versão em tinta, acho que é 50 e poucos reais, comprei na Amazon. Então é um valor bem acessível, né? Você pode ouvir a versão digital aí pelo Kindle, né? Então é muito legal. E Gilberto, queria que você fosse breve, assim, no sentido de dizer dificuldade de um cego escrever um livro, das editoras
aceitarem esse projeto? Você pode falar um pouquinho para a gente? Esse livro das viagens eu já tinha tentado publicar antes. Inclusive eu contratei uma agente literária na época e aí ela levou o meu livro para alguns lugares. Ela pelo menos disse que levou. Não deu certo, não aconteceu a publicação. Aí agora alguém me indicou a editora Viseu, que ela é do Paraná. Essa editora eu paguei o livro, não houve a editora não financiou a minha publicação. Eu paguei pela publicação e dessa forma eu consegui publicar. Mas é muito difícil publicar um livro no Brasil. E não sei se é só a questão de cego, eu acho que até não. É difícil porque as editoras, elas antigamente, ou se uma pessoa tem nome, um escritor famoso, elas dão adiantamento, fazem contrato, mas alguém desconhecido não. Elas não apostam em autores que não se conhecem, muito dificilmente. Em 2010 eu consegui isso, a editora financiou 50% da minha publicação, porque eu fiz oficina literária com um cara que tinha um contato direto com o dono da editora. Então, assim se consegue. Caso contrário, geralmente é preciso pagar pela publicação. Gilberto, desse livro, tem alguma história, assim, engraçada que tu conta aí, que tu pode contar aqui um pedacinho para nós? Como é que... Tem uma que eu gosto, eu estava lá na Suécia, e eu estudei um pouquinho de sueco, mas eu não tinha muito tempo. Aí eu consegui uma professora de sueco que morava a uma quadra da minha casa, uma coincidência. É uma sueca. E aí eu consegui fazer umas aulas que pelo menos me davam o básico assim para ter as conversas mais superficiais. Eu não conseguia conversar que nem eu estou fazendo com vocês agora. É coisa muito simples. Eu cheguei no café da manhã, aí veio uma atendente e falou: bom dia, eu posso te ajudar o café da manhã, mas eu não falo inglês. Aí eu achei estranho, porque na Suécia quase todo mundo fala inglês. Eu falei, bom, então vamos tentar em sueco, vamos ver se eu consigo. Eu consegui, fiquei bem feliz, eu consegui dizer o que eu queria, consegui entender o que ela falava, consegui tomar café da manhã com a ajuda dela. E aí quando a gente estava saindo, ela disse que ia comigo até a porta, aí quando a gente estava já perto da porta, aí que ela perguntou de onde eu sou. Aí eu falei que eu sou do Brasil, ela parou assim, estacou e disse assim, mas eu sou do Chile e falo português. E ela falou em português isso. Então, parece os Trapalhões, né? E então foi nós aí, a gente lá se esforçando para comunicar em sueco, né? Então essa aí foi uma história que eu achei engraçada. Então, Gilberto, aí você já falou essa parte engraçada aí, que é engraçado mesmo, você se esforçando para falar um idioma e a pessoa falar no seu idioma nativo aqui no Brasil, né? E o que você achou assim mais importante na viagem que não poderia ficar fora do livro? E isso não pode ficar fora. A parte que eu achei mais importante aí para contar do meu livro foi a visita ao Muro de Berlim, porque na minha adolescência eu tomava muito chimarrão com meu avô. O meu avô era meu amigo, assim, um amigo de fato, um ser humano que ele gostava muito de mim, Porque geralmente com cegos, geralmente não, mas muitas vezes existem os opostos, né? Ou a pessoa acha que um cego não consegue fazer nada, ou a pessoa acha que um cego é um super-herói, assim. E o meu avô não, ele sempre foi, apesar de ser uma pessoa muito simples, ele sempre teve instintivamente, assim, uma noção muito, muito legal de que eu sou uma pessoa com uma deficiência, mas então tenho particularidades, assim. E a gente sempre foi muito, muito próximo. E muitas vezes eu conversava e tomando chimarrão e eu dizia para o meu avô que um dia eu ia para a Alemanha. Mas eu falava mais da boca para fora, assim, porque eu queria ir. Era mais um desejo do que uma convicção. E quando isso se materializou, eu comecei a pensar muito nele, muito no meu avô. E quando o avião começou a chegar perto de Berlim, assim, era só no meu avô que eu pensava. E quando eu cheguei ao Muro de Berlim, me encostei lá, também, assim, eu lembrei das coisas que a gente conversou, das coisas que ele me dizia sobre o muro, e o meu pai também. E foi um momento, assim, para mim, até emocionante da viagem. Gilberto, para finalizar da minha parte aqui, você teve alguma decepção, assim, nessas viagens que você colocou no livro, ou mesmo que você não colocou assim, mas que você gostaria de citar? Não, decepção não. Eu apenas
eu não sei se eu posso chamar isso de decepção, mas a Itália, ela é um paradoxo, assim, porque ela é uma culinária excelente, assim, eu gostei tanto de lá que eu voltei à Itália no ano seguinte para conhecer outras cidades do interior, mas ela é muito parecida com o Brasil em alguns pontos negativos, e isso talvez tenha me decepcionado um pouco. Ela tem, então, assim, resumidamente, ela tem as pessoas falam gritando, que nem às vezes aqui, as pessoas não são pontuais, elas se atrasam, tem engarrafamento no trânsito, tem muita corrupção na política e calçadas assim muito ruins em alguns lugares que lembram muito as nossas. Então, assim, em termos físicos, vamos dizer, em termos de sociedade, talvez, eu acho que eu esperava um pouco mais da Itália. Mas aí teve o outro lado, o lado da culinária e o lado histórico. O histórico é sensacional. Eu gosto de história e a parte histórica da viagem à Itália foi maravilhosa. Então, mas assim, a sociedade italiana lembra muito a nossa. No teu livro, tu falou que tu foi 2 vezes à Itália, né? A primeira vez tu foi para os grandes centros e depois tu acabou indo mais para cidades do interior. Acredito assim, né? Tu dividiu isso em 2 tempos no livro ou tu fala da Itália como um todo? Eu dividi em 2 tempos porque o meu livro ele é por viagens. E aí, na primeira viagem, eu menciono lá a minha visita a Roma e a São Benedetto, onde foi o congresso. Depois, nessa primeira viagem, eu falo da minha visita à Alemanha. E aí, na segunda viagem, começou pela Suécia e depois que eu fui para a Itália. Eu segui uma ordem cronológica no meu livro. Então, é em 2 tempos. E aí, tu cita datas e tudo, assim, no livro? Cito datas. Quando eu fui, e assim, meios de transporte, essas coisas assim. Era isso que eu ia questionar até. Alguma dessas viagens você fez de trem? Sim, lá na Itália. Na Itália foram quase todas de trem, com exceção a Castel Gandolfo, que era aí perto de Roma, que eu fui de carro, mas o resto entre as cidades foi sempre de trem a viagem. E isso foi uma parte bacana, porque eu gosto de andar de trem. E de um país para outro? De avião. Sempre de avião? Você não fez nenhuma de um país para outro que fosse de trem, não, né? Não. Nas viagens que eu conto no livro, não, mas quero fazer isso. Eu tenho isso, um projeto de vida aí. Então, na Itália, você se sentiu em casa? Em casa. Inclusive teve, eu assim, não sei se isso, teve um episódio, só um rapidão, assim, que teve um candidato que ele teve uma derrota, assim, fragorosa nas eleições, foi muito mal, e aí ele deu um discurso de noite na TV para dizer que o povo apoiou o projeto dele, que ele não se sentiu, assim, que ele não considera que o que aconteceu foi uma derrota, que o partido dele foi muito bem, e parecia que eu estava ouvindo os discursos aqui no Brasil. É isso aí. E Gilberto, sim, a gente sempre fala, o pessoal pergunta de você também, a gente sempre fala da sua facilidade com idiomas, então dá uma palhinha pro pessoal aí no italiano, espanhol, francês, alemão, esperanto, enfim, fique à vontade aí. Bom, vamos lá, então assim, il mio primo viaggio in 2015 è cominciato in Italia, è stato un viaggio molto bello, molto interessante perché il cibo d'Italia è buonissimo e anche la parte storica mi è piaciuto molto, tanto che l'anno prossimo ho tornato un'altra volta in Italia per conoscere altre città dell'interiore. Dann bin ich nach Deutschland gereist. Nach Italien war ich in Deutschland und meine Leute kommen von Deutschland aus. Das war auch eine sehr gute Erfahrung für mich. Ich habe dort geschichtliche Orte gekannt und interessante Leute auch gekannt und das war eine sehr gute Erfahrung für mich, in Deutschland zu sein. Pri Esperanto mi partoprenis kelkajn kongresojn de blinduloj, blindaj esperantistoj el tuta mondo,
estes tre agrabla spertoj, ĉar Esperanto estas lingvo tre facila por komuniki. Oni povas paroli kun homoj, kun kiuj oni tutcerte ne povus paroli se ne estas Esperanto, ĉar tute ne eblas lerni tutajn lingvojn. Do, mi tre ŝatis ĉeesti kun ili en tre agrabla etoso en la kongresoj de Esperanto. About English is the travel language. It's a language we can use almost everywhere when one travels, and I think it's important to know at least a little English, and a blind person who wants to travel alone should really know enough English at least to communicate in a certain level, because we blind people, we can't see, we can't point at objects or at things we want. We just have to speak and to listen. And one needs a language, and English can be this language, but you have to know at least a little bit, and you have to make yourself understand and to understand what people are saying to you. Español, no he estado en países de habla española, pero he encontrado en mis viajes personas de Argentina, de Bolivia y de Venezuela, con las cuales he podido hablar un poquito. Y también he conocido una pareja de Colombia muy simpática, muy amable, que ha hecho diversas fotos, ha hecho fotografías que más tarde he colocado en mi Facebook. Entonces, el español también me ha ayudado en algunos momentos en el viaje. Français, j'ai connu un homme français quand j'étais en Italie. Il a parlé avec moi, il m'a raconté un peu de France. Et je ne suis pas encore allé en France pour voyager. Je veux aller, peut-être l'année prochaine. Maintenant non avait cette opportunité, mais je crois qu'un jour je pourrai aller en France pour parler com les personnes de France. По-русски, русская язык очень трудно, не estas легкий язык. Я говорил russo, eu tenho que pensar. O russo eu me atrapalhei um pouco. Eu tenho que formular alguma coisa. Fantástico. Parabéns, Gilberto. Fantástico. Tá bom, assim. Porque o russo desses idiomas todos aí é o mais difícil. O russo, o inglês deu para entender muita coisa, né? Quando se fala das pessoas com deficiência visual, ali tudo, da comunicação. Deu para entender algumas coisas lá. E o francês, ele, assim, eu encontrei lá um cara lá que tava também lá, que conversou comigo um pouco lá na Itália. E eu não mencionei porque não era a viagem, mas eu fiquei um tempo no aeroporto em Paris, eu conversei com uma mulher sobre várias coisas da França, sobre política, fiquei feliz, assim, consegui me comunicar com ela também em francês, e foi bacana. Legal. Gilberto, só para encerrar da minha parte, voltando ao teu livro ali que tu comentou, quando tu cita chegada em certos pontos ou ajuda em hotel, tu chega a relatar isso, cheguei em tal hotel e lá tinha, sei lá, um guarda-mala, sei lá, ou tu nem faz esses pequenos detalhes assim, tu te detém só em coisas que tu visitou. Ou tu chega a comentar do povo que te ajudou também na rua, atravessar alguma rua, ou até no buffet, sei lá. Comento algumas coisas, tanto é que, por exemplo, eu conversei com uma feirante lá em Milão, uma mulher que vendia frutas lá numa feira, foi bem legal. Eu comento lá de uma casa de massas que eu visitei em Veneza, que aí depois a mulher até sabia o meu nome, a partir do terceiro dia. Os hotéis, assim, o que eu faço? Aí é uma opção de cada um, tem gente que fala que não pode ser, mas para mim sempre funcionou. Quando eu ia para um hotel, eu escrevia antes, mandava um e-mail, dizia que eu não enxergo,
e que eu tô indo viajar sem cão-guia, porque as pessoas sempre pensam que o cego vai com um cão-guia. Aí eu dizia que não, e que eu ia chegar no dia tal, que eu tava viajando sozinho, que eu não tinha cão-guia. E o resultado é que quando eu chegava no hotel, as pessoas já sabiam que eu ia chegar lá e me recebiam com muita naturalidade, assim, experiências muito boas, que para mim deram certo. Inclusive, lá na Suécia, foi o top, porque eu cheguei lá e aí a moça falou para mim assim, boa tarde, você é o Gilberto, não é? Claro, porque não ia ter mais que um cego chegando naquele hotel sozinho naquele mesmo dia. Então ela já falou meu nome, então ela tinha lido meu e-mail e foi muito tranquilo, muito bacana. Muito bom, Gilberto, muito bom mesmo as tuas histórias de viagem aí, né? Então, a gente vai pedir aqui para te falar de novo, né? Onde teu livro está, o nome do livro, como é que a galera pode adquirir, tem audiolivro, não tem audiolivro, dá todo o serviço aí para nós, por favor. Primeiramente, obrigado de novo pela oportunidade de divulgar aqui num lugar que tem bastante visibilidade, vai chegar a muita gente. Obrigado pela força. O livro se chama Como Vejo o Mundo, subtítulo Viajar Sozinho Sem Enxergar. Ele está à venda na editora Viseu, na Amazon, no Submarino, no Magazine Luiza e nas Americanas. Todos esses lugares podem ser exemplares digitais ou físicos, a pessoa escolhe, e não tem audiolivro por enquanto. Legal, muito bom. E o Galileu também tá vendo ainda, Gilberto? Se encontra? Não, só em sebos. Se alguém colocar lá na estante virtual, pode achar. Esses tempos aí tinha 3 exemplares na Amazon, mas esse já faz muitos meses, eu não sei se ainda tem. Mas não foi reeditado e só tem, assim, livros usados ou, basicamente, em sebos. O Céu de Galileu, né? O Céu de Galileu. Parabéns, viu, Gilberto? Obrigado aí pela você contar essas histórias aí sempre enriquecedoras aí, muito legal, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. É isso aí então, pessoal, né? Vamos então finalizar, deixar os abraços aí. Flávio, você me permite aí, eu queria contar uma história aí até pro próprio Gilberto aí. Eu estive conversando com a Betânia, né? Betânia Firmino, que é do Grupo 1, e eu fiquei até emocionado com a história que ela contou, porque ela falou que o que os nossos podcasts fizeram com que ela mudasse o comportamento dela no dia a dia. Ela falou que ela ouviu várias histórias assim que fizeram com que ela saísse de casa, fizesse caminhada, se tornasse mais independente, assim. Então ela falou que a gente não tem noção do bem que essas histórias, né, como a do Gilberto aí, são importantes aí para quem ouve, né, para quem acaba usando, né, muitas das coisas aí para o dia a dia, tá? Então, Betânia, logo aí vamos marcar com você, porque você vai me contar a sua história aqui pra gente, tá bom? Isso aí. Então, um grande abraço para você, obrigado aí por estar nos acompanhando, tá bom? Aí. Mandar um abraço também para a Aline, que não perde o podcast, a Gláucia. Antônio, quem mais que a gente pode... É que a gente acaba escendendo os nomes, Egas, fica chato, né? Silvio Egas, é verdade. Silvio Roberto Egas. E aproveitando que esse depoimento da Betânia que nos faz continuar gravando os podcasts, porque pela minha crença espírita, quando você faz algo que favorece uma pessoa, já tá valendo a pena. É isso aí. Então, é isso aí. O podcast do Gilberto é um podcast muito incentivador aí para todo mundo aí. E lembrando, né, você que tá ouvindo... Mas, assim, o Gilberto se preparou. Você tá ouvindo esse podcast, vê que ele teve um preparo, tudo, e é um cara que já fala vários idiomas. Então não vai você ouvir esse podcast e amanhã fazer as malas e sair com a cara e a coragem. Tem que fazer o preparo, né? Tudo como o Gilberto fez. Hoje a tecnologia
já vai nos facilitar mais que facilitou quando o Gilberto foi, que ele anotou lá em braille, muitas coisas. Hoje não tem mais nem a necessidade do braille, digamos assim, né? Com os iPhones aí, com os celulares, hoje a gente já consegue uma autonomia até maior, mas mesmo assim tem que fazer um bom preparo para poder encarar uma viagem dessa que o Gilberto fez. Programação é importante, né? Programação, se programar, se organizar é importante, né, Gilberto? Com certeza. A gente precisa se organizar, precisa ter certeza de que a gente fez tudo que precisava, tem que fazer tipo um checklist, assim. E outra coisa que, rapidamente, eu na primeira viagem, eu esqueci de levar o guia-mão que a gente usa para assinar. Aí uma mulher do aeroporto aqui de Porto Alegre me deu uma régua, quebrou uma régua no meio, porque era enorme, me deu. E aí depois disso eu cheguei em casa e fiz uma lista das coisas que eu tinha que levar, que é importante fazer também, pra gente não esquecer nada. Não esqueci nada. Isso aí. E você que está ouvindo o nosso podcast aí, né? Compartilha com seus amigos aí, né? Para chegar esse conteúdo a mais gente, né? A pessoas que às vezes nem sabem que o deficiente visual é capaz de viajar sozinho, capaz de se organizar, mesmo sem cão guia e ir de bengala, que nem o Gilberto. Cara, coragem, organização, estudo, porque também teve o estudo dele aprender vários idiomas, né? E ver que não é tudo, tudo não está perdido. Apesar da falta de visão, a gente tem muitas coisas legais que ainda dá para fazer, que Deus nos permite, né? E então compartilhe com seus amigos aí. Nós temos vários podcasts ali no nosso site, eu já citei isso no começo, né? Que você pode ouvir, tem exemplos que nem aquele do rapaz, como é que é, Tadeu? O Geraldo, né? Que é um baita podcast. Tem muita história boa, tem muita história, né? Então, compartilha com seus amigos. E se não gostar, compartilha pelo menos com o inimigo aí, tá de boa também, sério. E também o podcast anterior do Gilberto aqui vai estar na descrição do vídeo do YouTube aí, tá? Então, você clicando ali no link, você vai poder ouvir também o podcast anterior aí do Gilberto. Isso aí. Vamos embora? Isso aí, galera. Então tá. Obrigado mais uma vez, Gilberto. Mas todo mundo, obrigado, Gilberto. Eu que agradeço. Boa sorte aí com o livro, tá? Muito obrado. É isso aí. Bora comprar o livro, galera. Bora comprar o livro aí, pra incentivar eu já tenho o meu. Eu ainda tenho que comprar o meu ali depois. Eu já estou lendo, né? Não vou falar nada do livro, já comecei a ler o livro do Gilberto, muito legal. Então, comprem e leiam, que vale muito a pena. Fui! Valeu! Forte abraço, até mais.